Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, vamos ler do verso 18 ao verso 20. Amém? Todos encontraram? Eu vou ler aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada. A palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar? Pai de amor, de graça, de misericórdia, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja, no Teu nome, para prestar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, dedicarmos as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, tudo é para Ti, tudo provém de Ti, Senhor, esse culto é para Ti. E nós te pedimos agora, Senhor, nesse momento, que o Teu Espírito, Senhor, abra nossas mentes, os nossos corações, para receber da Tua palavra, Senhor, que é boa, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. A Tua palavra, Senhor, nos liberta, a Tua palavra nos salva, a Tua palavra nos lava, nos transforma, Deus. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Acabamos de ler aqui no Evangelho de Mateus as últimas palavras que o autor relata que Cristo proferiu essa ordem, essa ordenança aos seus discípulos. Só para contextualizar aqui, o Evangelho de Mateus, antes um pouco, mostra ali que o Senhor Jesus esteve à noite com os seus discípulos. Ele ministrou a última ceia com os seus discípulos. Nós sabemos que durante a ceia ali, ele disse sobre Judas, que iria o trair, sobre o traidor. Nós sabemos que Pedro disse que não queria trair Jesus, mas Jesus o advertiu que ele iria trair 3 vezes antes que o galo cantasse. Os discípulos cantaram ali um cântico, ceiaram. Depois dali, Jesus se afastou com Pedro, com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e foi para o Getsêmani. E nós sabemos que ali o Senhor orou, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse aquele cálice, porque ele estava em profunda agonia. Mas ele disse: Senhor, mas que seja feita a Tua vontade. Quando eles saíram ali do Getsêmani, veio ao encontro dele Judas, o traidor, o beijou, e os soldados ali prenderam Jesus e o levaram a Anás, sogro, cunhado do sumo sacerdote. Depois levaram a Caifás, depois levaram a Pilatos. Nós sabemos o que aconteceu, e o povo ali clamou: crucifica, crucifica. Pilatos lavou as suas mãos, e o Senhor Jesus foi açoitado, condenado, crucificado e morto. Mas pela graça de Deus, nós sabemos que ao 3º dia ele ressuscitou. Amém? Amém? Os irmãos não entenderam isso. O 3º dia ele ressuscitou. Amém? E no domingo de manhã, Maria Madalena e outra Maria. Obrigado, minha irmã. Maria Madalena e outra Maria foram ali ao túmulo de Jesus, no qual encontraram ele aberto, e um anjo disse para elas: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. E depois Jesus apareceu para ela, deu algumas instruções para ela avisarem os seus discípulos, e aqueles discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus havia ordenado, e nesse monte Jesus proferiu essa grande comissão. E essa grande comissão é repetida
em todos os 4 evangelhos e também enfatizada no livro de Atos, de tal maneira que é incontestável a ênfase absoluta que Jesus quis dar sobre essa grande comissão. Antes de voltar ao céu, ele comissiona a sua igreja a ir por todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações. Portanto, nós não podemos ter dúvida nenhuma de que a igreja é o método que Jesus tem para alcançar o mundo. Diga comigo, a igreja é o método que Jesus tem para alcançar o mundo. O método de Deus para alcançar o mundo é a igreja. A ONU não pode evangelizar. O governo não pode fazer missões. As instituições, por mais antigas e veneradas que elas possam ser, elas não podem fazer essa obra, porque essa obra foi comissionada somente para a igreja. Essa obra foi dada para você e para mim. Então, o tema que nós vamos tratar nessa manhã, que o pastor Carlos separou para nós, é mais que membros, chamados a ser discípulos. O que Cristo tem dado para nós é um chamado para além do banco da igreja, meus irmãos. Nós temos, desde o ano passado, Deus colocou o primeiro no coração do pastor Carlos, da Soraya, e ele chamou algumas pessoas para estar orando, e desde o ano passado a gente vem trabalhando essa questão da implantação na nossa igreja de pequenos grupos discipuladores. E esse ano, a nossa divisa para esse ano está aqui na frente. Os irmãos podem ler para mim? Ser e fazer discípulos. E nós temos alinhado juntamente com várias igrejas batistas, várias igrejas da convenção, através do projeto Multiplique. Nossos irmãos Marcelo e Esté estiveram ali em Caldas Novas no ano passado, no congresso. Esse ano, alguns irmãos estiveram no congresso Multiplique Regional. Em novembro, nós teremos um outro congresso Multiplique ali em Caldas Novas, a âmbito nacional, falando sobre a implementação do discipulado na igreja. Porque nós cremos que essa é a forma, é o projeto que Deus tem para que nós possamos crescer, amadurecer, multiplicar, frutificar, isso em obediência, ser e fazer discípulos. Amém? Nos dias atuais, muitos se acostumaram a frequentar a igreja como quem frequenta um clube social. Entram, participam, saem, mas sem compromisso com o propósito eterno do Evangelho. No entanto, Jesus não chamou admiradores, ele chamou discípulos. E não apenas isso, chamou-nos para fazer discípulos. Charles Spurgeon nos confronta com essa verdade dura. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. A missão não é para os mais preparados, mas sim para aqueles que estão mais dispostos. O discipulado não é uma opção extra, é a essência da vida cristã. E é muito importante, meus irmãos, entender que a grande comissão não envolve somente parte da igreja, mas toda a igreja. Fala comigo, toda a igreja. Envolve a mim, a minha família, os meus irmãos. Essa grande comissão envolve todos nós. Quando o Congresso de Lausanne reuniu as igrejas do mundo inteiro para pensar, para refletir a missão da igreja, e eles resumiram uma frase muito feliz. Quero repetir aqui para os irmãos. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Vamos repetir? O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Essa missão exige obediência, exige submissão, e exige também um senso de urgência.
Então, sobre esse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de extrair daqui 4 verdades, 4 lições muito importantes. A primeira delas, a lição que eu quero destacar aqui nesse texto é a competência do comissionador. No verso 18, a palavra diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade, exousia, no grego, quer dizer também poder. Ele não disse que alguma autoridade lhe foi dada. Ele não disse que a maioria da autoridade lhe foi dada, que parte da autoridade lhe foi dada. Ele disse: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Quem está dando a ordem para nós fazermos discípulos tem competência para fazê-lo. Está investido em autoridade para fazê-lo. Não tem autoridade maior do que a dele para fazê-lo. É curioso que a versão Almeida, revista atualizada que nós lemos aqui, traduz essa palavra exousia em grego como autoridade, mas algumas versões traduzem como poder. Todo poder me foi dado no céu e na terra. E quero usar aqui um exemplo bem simples. Imagine comigo um caminhão, truque, 30 toneladas, descendo uma ladeira. E esse caminhão vem descendo aquela ladeira em alta velocidade. E esse caminhão, ele tem poder. Mas lá embaixo tem um guardinha franzino, uniformizado, com apito na boca, e de longe o guarda apita e só faz esse sinal. E aquele caminhão começa a diminuir sua velocidade, começa a reduzir sua velocidade, até que chegando próximo, o caminhão para. Porque aquele guarda tem autoridade. O caminhão tem poder, mas o guarda está revestido de autoridade. Jesus tem tanto poder como autoridade. Amém? Ele tem. Jesus tem. Aquele que está dando a ordem para a igreja tem autoridade para fazê-lo. Agora preste bem atenção. É condição básica de êxito para cumprirmos essa missão. Nós sabemos que quem nos comissionou para fazer discípulos é o Deus Todo-Poderoso. Não é uma sugestão, não é um pedido. Quem está dando essa ordem não é a igreja, não é a comunidade batista, não é a convenção batista, não somos nós, não é uma comissão de evangelização, não é uma comissão missionária. Esta ordem está sendo dada pela maior autoridade do universo. E qualquer ordem dada pela maior autoridade do universo, meus irmãos, merece respeito e obediência. Então, está posto aqui o primeiro ponto, a competência do comissionador. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto, eu creio que é o cerne dessa grande comissão, é o centro dessa mensagem. No capítulo 19, acompanhem comigo, no versículo 19, perdão. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O interessante é que se nós pegarmos esse texto no original, ele foi escrito em grego. Se nós traduzirmos esse texto no original, literalmente, palavra por palavra, o interessante é que nós podemos notar aqui que esse texto, no original, só existe um verbo imperativo. Os outros verbos estão todos no gerúndio. Então, quando nós traduzimos esse texto de forma literal, ele fica assim: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos indo, batizando,
fazendo, ensinando, todos estão no gerúndio, mas existe o verbo fazei, imperativo, uma ordem, fazei discípulos. E então, isso significa que a grande ordem que Jesus está dando aqui é fazer discípulo. Esse é o nosso segundo ponto. Segundo ponto, o ponto central da comissão é fazei discípulos. O que esse texto está dizendo aqui é que eu preciso ir e fazer discípulo. E esse ir não é no sentido específico de alguém que faz um curso, um treinamento, um seminário, um instituto bíblico, para só então poder ir. O contexto aqui é que indo, é na dinâmica da vida, é indo para o meu trabalho, voltando do meu trabalho para casa, indo para a universidade, voltando da universidade para casa, indo para uma viagem, voltando da viagem para casa, indo sair de férias com a minha família, amém, Cíntia? Voltando de férias com a minha família. É esse contexto que o texto tem nos dito, essa dinâmica da vida, é no ir e vir, é nessa vivência diária que nós vamos fazer discípulos. Então nós temos essa ideia que o id é para nós sairmos. Nós nos capacitamos e vamos sair para fazer discípulos. Não, a Bíblia diz que é indo, é na caminhada, é no dia a dia, é no seu exemplo, é na sua postura, é no seu caráter, são nas suas ações, são nas suas reações que você vai mostrar para aquela pessoa que está do seu lado, que convive com você, com seus filhos, com a sua família, com seus colegas de trabalho, seus amigos da escola. É nessa dinâmica da sua vida, você resplandecer e você exalar o bom perfume de Cristo, para que as pessoas vejam em você um discípulo do Senhor Jesus e queiram seguir, não você, mas o próprio Senhor que você segue. Amém? Spurgeon disse: ganhar almas não é resultado de talento, mas de amor perseverante. Então, meus irmãos, eu quero que você, nessa manhã, comece a pensar em você investir tempo genuíno em alguém da fé. Em você ligar, em você orar, em você ensinar, você escutar. Nós não estamos falando aqui de multidões. Comece com uma pessoa. É isso que Deus tem colocado nos nossos corações. É isso que Deus tem colocado no coração da liderança dessa igreja. Que a nossa igreja seja uma igreja não de crentes de banco, mas de discípulos do Senhor Jesus. Amém? Entender isso, meus irmãos, faz toda a diferença. A diferença é que fazer discípulos não é a tarefa daqueles que passam por um seminário, por um instituto bíblico, por um treinamento formal. Mas a exigência que o Senhor Jesus faz é para todos aqueles que foram chamados para a salvação. Todos os salvos são enviados para fazer discípulos. E agora preste atenção. Jesus mandou fazer discípulos e não fãs. Jesus não precisa de fã. Quem precisa de fã são esses influencers, esses artistas, tiktokers, youtubers. Jesus não mandou fazer admiradores. Jesus não precisa de admiradores. Jesus não mandou apenas ir evangelizar, usando uma expressão bem nossa. Jesus não mandou apenas ganhar almas. Jesus mandou indo fazer o quê? Discípulos. Amém? Eu quero abrir um parênteses aqui nesse texto. Os irmãos não desmarquem o texto, mas abra a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Não desmarque, logo nós vamos voltar para o texto principal. É somente um parênteses. Eu estava lendo essa semana
estudando sobre o livro de Atos, e me veio nesse texto algo interessante que eu nunca tinha prestado atenção antes. Atos capítulo 9. Amém? Todos encontraram? A dinâmica desse capítulo nos mostra a conversão de Saulo. Saulo, que depois seria chamado Paulo, o apóstolo que nós todos conhecemos. Saulo perseguia os cristãos. Saulo perseguia aqueles que eram do caminho, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, levando-os a cadeias, levando-os, separando famílias. Nós sabemos a história de Saulo, perseguidor. Mas quando ele vai ali para Damasco, no caminho para Damasco, com cartas do Sinédrio para prender aqueles que estavam ali naquela cidade, que eram do caminho, nós sabemos que apareceu uma forte luz para Saulo e ele caiu do cavalo, e uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós conhecemos essa história. E Saulo foi levado ali para Damasco, uma casa na rua direita. O Senhor disse para Ananias: vai até a rua direita, procura Saulo, que ele está há 3 dias orando e jejuando. E Ananias chega, encontra Saulo ali, impõe as mãos sobre ele e diz: irmão Saulo, o Senhor te escolheu, receba o Espírito Santo. E caiu como dos olhos de Saulo escamas, e ele voltou a ver. Nós sabemos desse texto. Mas a partir do verso 20, eu quero só me atentar a esse trecho. A Bíblia diz assim: e logo nas sinagogas proclamava Jesus, Paulo aqui, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome do Senhor Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas, preste atenção no verso 25, mas os discípulos de Saulo, tomando-no de noite, o colocando num cesto, desceram ele pela muralha. Olha que interessante, eu nunca tinha atentado para esse detalhe aqui. A Bíblia nos relata que da conversão dele, de Saulo, e logo ele se prontificou a estar pregando naquela cidade, na cidade de Damasco. E no capítulo 20, no versículo 23 desse texto, diz que decorrido muitos dias, não diz decorrido muitos anos, ou muitos meses. Então eu creio que não foi um período tão longo que Paulo esteve ali desde a sua conversão até começar a pregar. Foi um período curto. E aqueles homens daquelas cidades queriam matar Saulo. Mas eu quero que os irmãos atentem nesse detalhe. Quem ajudou a salvar Saulo? Quem desceu Saulo por um cesto? A Bíblia diz que os discípulos de Saulo. Olha que interessante. Tão pouco tempo de convertido. Tão pouco tempo na obra do Senhor. E a Bíblia diz que ele já havia feito discípulos. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Não é apenas aceitarmos o Senhor Jesus, nos batizarmos e aí começarmos a ser somente consumidores do Evangelho. Não. A Bíblia nos exorta, nos ordena, nos confronta a indo fazermos discípulos.
E a grande pergunta é, meus irmãos, o que é fazer discípulos? O que é fazer discípulos? Fazer discípulos é você fazer seguidores de Jesus. Gente que conhece a Jesus, gente que renuncia tudo por causa de Jesus, gente que, ao encontrar Jesus, se desvencilha de todas as suas coisas e todas as outras coisas que para ele era importante e vai adquirir aquela pérola de grande valor. Fazer discípulos significa que você leva essa pessoa à maturidade espiritual, a ponto de ele ou ela, a partir de agora, conhecer e obedecer a Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, honrar a Jesus, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Então, não é apenas uma questão de recrutar crentes, mas de levar essas pessoas que creram no Senhor Jesus a um nível mais elevado de maturidade espiritual. Porque esse é o grande projeto de Deus, é que todos aqueles que creram sejam levados à varonilidade do homem perfeito, que é Cristo Jesus. Em outras palavras, o Senhor não quer apenas que nós sejamos levados para a glória, meus irmãos. Nós sejamos transformados à imagem do reino de Deus. Amém? Fala assim, o Senhor não quer somente me salvar. Ele quer me transformar à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Esse é o plano original de Deus, do qual o pecado nos afastou. Mas através do sangue do Senhor Jesus, nós temos agora acesso à presença de Deus, com confiança, transformados de glória em glória, assim como o nosso Senhor Jesus. Assim seremos nós também, amém? Amém? Isso é ser discípulo. Quando você olha para o conjunto evangélico brasileiro e até mundial, o que a gente vê, muitas vezes, é muito ajuntamento, mas pouco discipulado. Você vê muitas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, você vê muita adesão e pouca conversão. Você vê muita gente religiosa e poucos discípulos do Senhor. A ordem específica é essa: indo, fazei discípulos. Se você sair daqui com essa frase, eu vou ficar muito feliz. Indo, né, Cariele? Fazei, viu? Cariele, acertei de primeira. Terceiro ponto. Quais são as implicações da grande comissão? Esse é o nosso terceiro ponto. Notem vocês comigo, por gentileza, duas implicações importantes. A primeira delas, volte os olhos comigo lá no texto de Mateus, novamente, no verso 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, nas implicações, é a integração dos novos convertidos. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o texto está dizendo que, ao fazer discípulo, você precisa integrá-lo, porque quem batiza é a igreja. Ele está dizendo uma coisa importante aqui. Todo crente, nascido de novo, precisa de igreja. Essa integração, o batismo quem faz é a igreja. O crente precisa ser integrado. E o marco inicial da integração é o batismo, onde você é introduzido na família da fé, onde você se identifica com a igreja, onde você congrega nessa igreja, onde você se alinha com essa igreja, e onde você começa a participar desse corpo. Não existe esse negócio de crente desigrejado, de crente sem igreja, de crente só em casa, de crente só virtual. Toda ovelha precisa de um rebanho, todo membro precisa de família, todo membro do corpo precisa de um corpo, todo ramo precisa do tronco da videira.
Portanto, meus irmãos, discipulado não é somente ensinar, não é somente transmitir conhecimento, mas é vida com vida. É andarmos juntos, é andarmos alinhados no mesmo propósito, falando a mesma coisa, vivendo uns com os outros, chorando uns com os outros, sorrindo uns com os outros, passando por aflições juntos, crescendo juntos, nos preocupando uns com os outros. Isso é discipulado. O Evangelho de Deus não é feito sozinho. Quando Jesus começou o seu ministério, ele recrutou os seus discípulos para estar andando com ele. Quando ele enviou os seus discípulos ali, ele enviou de 2 a 2. Nós vemos que Paulo não andava sozinho, primeiro com Barnabé, depois com Silas, depois com Timóteo, Tito. O Evangelho de Deus e essa caminhada do reino e essa caminhada cristã diária, ela não é feita sozinha, meus irmãos. Portanto, eu quero desafiar vocês que estão me ouvindo aqui nessa manhã, todos aqueles que estão nos acompanhando, ou ao vivo, ou irão acompanhar essa mensagem pela internet. Procure um grupo discipulador, procure estar integrado nesses grupos. Procure aqui, tem o Marcelo, a Esther, eu e a Renata, Cíntia, Diogo, Renê e Lorena, Pastor Carlos, os jovens, Pedro Rafael e Aninha. Todos esses que eu te passo, todos esses nomes são líderes de pequenos grupos que estão acontecendo aqui na nossa igreja. E nesses grupos nós temos estudado sobre discipulado, caminhado no discipulado, crescido no discipulado e, principalmente, meus irmãos, temos nos unido, temos conhecido uns aos outros, temos nos aproximado. Tem sido um tempo de muita bênção, muita graça de Deus. Nós temos orado juntos, temos, olha que coisa boa, né, Alexandra? Temos comido juntos, muito. Temos comido muito, né? Mas isso é a graça de Deus, é o que o Senhor nos chamou para fazer, é ser igreja, é sermos discípulos, é caminhar juntos. Então, todo crente precisa de igreja. Mas a segunda implicação, meus irmãos, além da integração dos novos convertidos, é o ensino dos novos convertidos. Olha comigo no verso 20, por favor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então eu chamo a sua atenção aqui, dentro desse tópico do ensino, para 3 coisas. Primeira coisa, ensinar o que Jesus ordenou. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então não é ensinar o que eu quero, não é ensinar o que eu acho, não é ensinar o que eu gosto, não é ensinar dentro do meu viés de entendimento, é ensinar o que Jesus ordenou. Quem é o mestre é Jesus. Quem é a fonte do ensino é Jesus. Quem é o conteúdo do ensino é Jesus. E eu não posso sonegar às pessoas o que Jesus ensinou, o que Jesus ordenou. Interessante, da nossa igreja, o pastor Carlos prega essa pregação expositiva, onde ele pega um livro da Bíblia e dia após dia, pregação após pregação, ele vem falando sobre todos os capítulos daquele livro. Os irmãos já perceberam isso, amém? Nós estamos há muito tempo aqui. Então, domingo de manhã, nós estamos falando no livro de Mateus, com o pastor Carlos. E essa dinâmica de exposição da palavra, essa pregação expositiva, ela nos traz esse conforto. Por quê? Porque o evangelho todo é pregado. Não é somente aquele tema que vai ser mais agradável aos nossos ouvidos, aos nossos corações, mas é uma palavra como essa de hoje, que traz confrontamento,
que traz posicionamento, é a Bíblia toda. Segundo, ensinar todas as coisas. É o que eu disse aqui, porque não ensinar mais o que eu gosto, não ensinar o que é mais palatável, o que é mais agradável aos ouvidos, não, é ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Não algumas coisas, não a maioria, não as melhores, não as mais agradáveis aos ouvidos, não as mais recomendáveis ao gosto humano, é ensinar todas as coisas que Ele nos mandou. Não é somente teologia da prosperidade, não é somente palavras de vitória. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai fazer acontecer, você toma posse. Não, não é somente isso. Aqui nessa igreja também é pregado que no mundo nós teremos aflições. Aqui nessa igreja o pecado é confrontado. Aqui nessa igreja, aquilo que a Bíblia diz sim, nós dizemos sim, aquilo que a Bíblia diz não, nós dizemos não. Por mais incômodo que seja, por mais contrário muitas vezes que seja a nossa vontade e a nossa consciência, mas nós temos que nos sujeitar debaixo da palavra de Deus, porque essa palavra é viva, eficaz. Como eu sempre digo, a Bíblia não é a palavra de Deus, não contém um evangelho de Deus, perdão. A Bíblia não contém as palavras de Deus, ela é o próprio Deus. Em terceiro lugar, presta atenção, ensinando-os a guardar. Então Jesus aqui, ele dá uma revolucionada total nessa questão do ensino-aprendizagem. Porque a ideia que se tem hoje de aprendizado é a transmissão de uma informação de um emissor para um receptor. De tal maneira que se a pessoa entendeu o que eu passei, de cabeça para cabeça, está resolvido. Mas não é bem assim. Não está resolvido. Porque você pode ser um teólogo, você pode ser um mestrando, você pode ser um mestre, você pode ser um doutorando ou um doutor, você pode ser pós-doutor. Você pode ter a maior destreza e habilidade em conhecer as verdades mais gloriosas da fé cristã e ainda assim não ser um discípulo. Porque não é o tanto que você sabe da verdade que faz de você um discípulo, mas o quanto você pratica essa verdade que você conhece, o quanto você guarda essa verdade que você conhece, ensinando-os a guardar. A Bíblia diz: guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. E o discipulado, eu sempre digo isso, ensinar. Quando você ensina, você passa do seu conhecimento para que aquela pessoa obtenha aquele conhecimento. Mas discipular, você não ensina falando ou passando conhecimento. Você ensina no exemplo, na caminhada, é no indo. Discipular é ser exemplo, é ser modelo. É o que o Paulo nos diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu creio que eu não posso ousar dizer isso ainda. Creio que nós não podemos ousar dizer isso ainda. Mas creia, meu irmão, que essa é a vontade de Deus. Que você possa dizer para o seu discípulo, para aquela pessoa: imite o que eu estou fazendo. Haja da forma que eu estou agindo. E você vai obter graça do Senhor. Mas agora me permita aqui encerrar essa palavra, trazendo o último ponto. O quarto ponto aqui: quais são os motivos que nós temos para cumprir essa grande comissão?
Eu quero lhes dar aqui, meus amados, 3 motivos bem robustos para nós cumprirmos essa grande comissão. Primeiro, confira comigo lá no versículo 18. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O primeiro motivo que eu tenho para cumprir a grande comissão, meus amados, é o poder de Jesus que está à nossa disposição. Toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, quando Ele nos comissiona, você e a mim, Ele não nos deixa sem ferramentas, sem instrumentos, sem capacitação. A tarefa é grande, o mundo é vasto, os trabalhadores são poucos, mas não basta apenas quantidade de gente para fazer essa obra. É preciso que aqueles que se levantam para fazer a obra, que se levantam por Ele para fazer a obra, sejam revestidos de poder. Aquele que comissiona tem todo o poder, meus irmãos. Aquele que comissiona tem toda a autoridade. Foi assim que os primeiros discípulos começaram o grande ministério que chegou até nós. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E somente então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Esse poder está acessível a nós. A suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele está na sua vida e na minha vida. É o mesmo Espírito. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que já opera em nós. O poder de Deus já está acessível. Portanto, como o irmão Paulão aqui nos direcionou a estar orando sobre os enfermos, meus irmãos, creia que Deus é poderoso para fazer. Aquele que nos comissionou tem todo o poder, tem toda a autoridade. Basta uma palavra dele, basta um sopro de vida. Eu creio nesse Deus que ressuscita os mortos. Por isso, quando nós oramos para aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão passando por um tratamento de câncer, aqueles que muitas vezes foram desenganados pelo homem, nós oramos e cremos que Deus é poderoso para fazer. Eu creio nos milagres do Senhor. Eu creio nas maravilhas do Senhor. Amém, meus irmãos? Tome posse desse poder que está à sua disposição. Jesus disse para os seus discípulos: impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Os demônios serão expelidos. Se uma serpente mortífera te morder, você não será morto, porque o poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus está sobre nós, sobre a sua igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o segundo motivo para cumprir essa grande comissão é a presença do Senhor Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos prometeu uma vida sem tribulações, mas Ele nos prometeu companhia constante. Eis que estou com vocês todos os dias. Meus amados, quem comissiona a igreja, vai com a igreja. Ele é o bom pastor. Ele vai adiante das ovelhas. Ele está conosco, não só nos nossos melhores dias, nem em alguns dias, mas em todos os dias. Não apenas agora, mas por toda a eternidade.
Ele estará conosco. Não há situação, não há geografia em que Ele não esteja conosco. Nas noites mais escuras, Ele está conosco. Na pobreza mais extrema, Ele está conosco. Na doença mais atroz, Ele está conosco. Nos lugares mais hostis à pregação do Evangelho, Ele está conosco. Ele nunca vai abandonar os seus. Ele tem poder, Ele tem presença e Ele está conosco. Em terceiro lugar, fechando aqui então, primeiro é o poder de Deus que está à nossa disposição. Segundo, a presença que está com você. E o terceiro é a ordem dele. Ide, indo, portanto, fazei discípulos. Ele é o nosso Senhor. Nós temos a tendência de crermos muitas vezes e declararmos que Ele é o nosso Salvador, e essa é a verdade. Mas também é verdade que Ele é o nosso Senhor. Ele comprou a mim e a você por um alto preço. Portanto, hoje Ele é dono das nossas almas. A vontade dele é sobremodo excelente. Ela é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E para isso, o Senhor, o dono das nossas vidas, nos deu uma ordem. Ele está dizendo para a igreja: indo fazei discípulos. Portanto, desobedecer à maior autoridade do universo seria uma afronta e uma loucura. Portanto, meus irmãos, está posto aqui diante de vocês a grande comissão. O que nós vamos fazer com ela? A minha oração é que a grande comissão não se transforme na grande omissão da igreja. A ordem está dada. O tempo urge. A hora é agora. Que Deus nos ajude a voltarmos para esse propósito: ser e fazer discípulos. Feche seus olhos. Eu quero te desafiar a você reavaliar hoje o seu nível de compromisso com o discipulado. Eu quero te desafiar a você pensar numa pessoa que você pode começar a discipular, ou uma pessoa que você pode pedir para ser discipulado. Eu quero te confrontar aqui nessa manhã a não viver mais um cristianismo de banco, mas viver um cristianismo de impacto eterno. Pai de amor, de graça, de bondade, misericórdia, de justiça e santidade, de glória e majestade, de poder e autoridade, Tu és o nosso Senhor. Tu és o autor da nossa fé. Tu és o nosso Salvador. Nós entregamos as nossas vidas e tudo aquilo que temos ao Senhor, para que o Senhor tome toda a direção. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, como igreja local, Comunidade Batista do Bueno, aos Teus pés, Senhor, pedindo que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos avive. Aviva a Tua igreja, Senhor, para voltar ao relacionamento, Senhor, com Cristo e a relacionar uns com os outros,
para voltar ao amor sacrificial, para voltar ao amor com Cristo e amor uns pelos outros, para vivermos para Cristo e em Cristo, e assim influenciarmos outras pessoas para viverem também para Cristo e serem discípulos de Cristo. Incomoda, Senhor, cada coração. Eu creio que existem homens e mulheres aqui nesse lugar que o Senhor tem escolhido, o Senhor tem capacitado para essa obra. Desperta, Senhor. Desperta a tua igreja, Pai. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa omissão, a nossa apostasia, a nossa apatia diante desse mundo que cada vez necessita mais do teu evangelho, das tuas palavras, dos seus ensinamentos, do teu amor e do teu cuidado, Senhor. Nós somos essas cartas vivas. Nós somos, Senhor, o evangelho. A criação anseia pela manifestação da glória do Senhor na vida de cada um aqui. Tu és poderoso, Senhor, para nos capacitar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Podemos cantar. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.